todo paciente dentição mista ou decídua que for classe 3, a gente tem que começar pela linha I3? Não. E eu vou explicar por quê. Tenho muitas ressalvas. Hoje eu recebi uma pergunta de uma professora queridona, odontopediatra, conhecida há muito tempo, que ela veio com esse questionamento. E como é uma pergunta muito recorrente, principalmente para quem atende crianças, tanto dentição decídua como dentição mista, eu achei importante deixar isso salvo, porque é uma pergunta que eu respondo todo mundo no particular. Mas nessa onda de perguntas e respostas que eu tenho gravado aqui, achei bacana colocar. Aliás, já vou colocar aqui, ó. Classe 3. Começo com I3. E eu já vou colocar não. Nem sempre. Nem sempre. E agora eu vou fixar essa mensagem para quem quiser ver sobre o que é a live de agora. Então, por que não? Uma coisa que tem que ficar claro, primeiro pro profissional que está começando com a odontologia miofuncional os aparelhos miofuncionais são aparelhos para corrigir disfunções respiratórias e musculares que estão presentes nos pacientes que têm masoclusões, DTM, bruxismo, ronco e apneia, ok? Então, os aparelhos corrigem disfunções. Não necessariamente eles vão corrigir, eles são indicados para corrigir masoclusões. Eles vão corrigir as disfunções que estão por trás das más oclusões. Mas então, por que existe o I3? O I3 foi desenvolvido especificamente para corrigir as disfunções presentes no paciente classe 3, não para corrigir a classe 3. Essa é a maior mensagem que eu preciso deixar salva aqui nessa live. E foi por isso que eu entrei. Então, por que eu já coloquei não e nem sempre? Por quê? Por que o I3 foi desenvolvido sem o bumper estendido antero-inferior? Porque geralmente o paciente que tem uma maloclusão de classe 3, geralmente ele não tem um problema de crescimento e desenvolvimento mandibular e ele geralmente não tem atresia antero-inferior, porque a língua está baixa e o problema geralmente se apresenta na maxila. Porém, eu tive vários casos, inclusive eu mostro em aula 3 ou 4 casos, onde esses pacientes em dentição mista estavam com mordida cruzada anterior e classe 3, porém com uma atresia antero-inferior, ou melhor, um apinhamento antero-inferior. Logo, para esse paciente, para corrigir melhor a disfunção que causou a má oclusão dele, eu vou precisar do recurso do aparelho, como os aparelhos da linha K, que é o bumper antero-inferior, que não tem na linha I3. Então, é muito importante ficar claro na mente do colega, do dentista, que está se familiarizando com os aparelhos, que o aparelho I3 foi desenvolvido para as disfunções mais comuns no paciente classe 3. E essa professora que me mandou mensagem hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, ela me mandou algumas fotos do caso, onde ela estava nessa dúvida. E quando apareceu a foto, na região antero-inferior tinha apinhamento. E aí eu falei para ela, ó, devido ao apinhamento, ele denuncia que essa criança tem uma contração excessiva de mentoniano. Por isso, eu colocaria nesse caso K1, K2 e K3. E aí ela falou, mas Patrícia, eu não escolhi o K1 para essa criança porque eu tenho medo de estimular excessivamente a mandíbula, uma vez que ela tem tendência à classe 3.
E é outra coisa que eu preciso deixar muito claro. A relação dos incisivos ou a relação maxilomandibular do aparelho I3 é a mesma relação que fica quando a gente coloca o K3, ou seja, os incisivos inferiores ficam 1 milímetro para trás dos incisivos superiores. A única diferença nos dois modelos de aparelho, no I3 e no K, a única diferença que existe, a única diferença real que existe entre I3 e K é a presença do bumper estendido antero inferior. Não existe um avanço mandibular ou um avanço no posicionamento dos incisivos inferiores dentro do aparelho, além do incisivo superior. Então, a relação maxilomandibular ou a relação interincisiva é igual, exatamente igual, entre a linha K e o I3. A única diferença é o bumper estendido antero inferior. Então, isso reforça mais ainda a teoria e a filosofia da odontologia miofuncional, que recorre ao uso de aparelhos miofuncionais, única e exclusivamente na intenção de corrigir as disfunções respiratórias e musculares. E se você tiver, por exemplo, um paciente que ele não tem contração excessiva de mentoniano e você gostaria de indicar um I3, mas você tem um K no consultório, é só cortar o bumper antero inferior que ele se transforma num aparelho I3, tá? Então, o olhar, tentar sair um pouco da cabeça do ortodontista ou do ortopedista ou do odontopediatra que está muito habituado, treinado a escolher aparelho de acordo com a maloclusão. Quando a gente fala de odontologia miofuncional, a gente escolhe de acordo com a disfunção respiratória e muscular. Nesse caso, eu falei bastante da parte muscular. E existem aparelhos específicos para escolhermos de acordo com a disfunção respiratória também, mas não era o assunto do caso que a professora hoje encaminhou para mim, tá bom? Então, agora foi para falar sobre essa questão. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, um caso clínico que você está em dúvida, pode deixar na caixinha de perguntas ou no inbox, ou me mandar para quem tiver meu WhatsApp, que eu respondo ou no particular ou aqui num próximo vídeo. Uma ótima quinta-feira, uma ótima noite de quinta-feira para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada!